Presidente, senhores deputados, senhora deputada Manuela Ferreira Leite, queria salientar 4 pontos da sua intervenção. O primeiro, em que pareceu querer afunilar a contradição a distinção entre o PS e o PSD, no facto de, nas palavras da senhora deputada, o PS, o Governo, praticarem o discurso do otimismo, ao que, acrescentarei eu, o PSD praticaria o discurso do pessimismo. Só que o problema é que isto não se reduz ao otimismo e ao pessimismo. Conduz-se pelas políticas que são defendidas em cada momento e não pelo discurso do otimismo e pelo discurso do pessimismo. Depois, quis convencer-nos a senhora deputada que ao longo destes anos todos, o PSD, que viabilizou os PECs, viabilizou os orçamentos, que apoiou o fundamental das medidas em tantas áreas, olhe, na justiça, por exemplo, que o PSD apenas apoiou estas medidas para restabelecer a confiança, em benefício da confiança no país e nas instituições. Não, senhora deputada. O PSD apoiou estas medidas porque, no fundamental, esteve sempre de acordo com elas. Porque elas são as suas medidas. São as medidas do seu partido, foram as medidas dos governos onde a senhora deputada participou. Num outro momento, a senhora deputada diz, claro, conveniente, que o problema agora já não é discutir as medidas em concreto. Ora bem, o PSD não quer discutir as medidas em concreto. Não vai ter que dizer que, de facto, está de acordo em concreto com muitas das medidas em concreto. Ora, se não, diga lá, senhora deputada, se a senhora deputada está a favor ou contra o programa de privatizações que este Governo apresenta, com aquelas empresas que lá estão. Está a favor ou contra a senhora deputada esta alteração que o Governo quer fazer em relação ao despedimento dos trabalhadores e à redução das indemnizações para os trabalhadores que são despedidos? Está a favor ou contra a senhora deputada com esta proposta de liberalização das rendas que o Governo apresenta neste PEC? 3 questões. Vamos ver se nesta matéria, se nestas medidas em concreto, o PSD se distingue daquilo que é proposto pelo Governo e pelo PS. A senhora deputada disse também, e era o último comentário, que hoje a crise política é uma crise do Governo, da credibilidade do Governo. Senhora deputada, o problema é que a crise não é só uma crise do Governo, é uma crise da política que o Governo aplica e que o PSD apoia. E a falta de diferença entre a política do Governo PS e a política que o PSD defende é que é a causa da situação em que o país está, porque ambos aplicaram no fundamental a mesma receita e os resultados são os que estão à vista. Por isso, senhora deputada, apetece-me contar-lhe aqui uma história que se costuma contar num concurso de bandas. Houve uma banda que foi surpreendida porque a música que foi tocar já tinha sido tocada pela banda anterior. E o maestro não se atrapalhou, pediu aos seus músicos o mesmo e com mais força. E assim é o PSD, quer a mesma política e, se possível, com mais força.